são absoluta, portanto, eu acredito que as pessoas de 14 anos hoje detêm a informação que eu detinha com 21 na minha época. Portanto, não é possível que hoje um adolescente de 16 anos possa escolher o seu presidente da República, mas não saiba o que é sequestro, o que é estupro, o que é homicídio. Portanto, eu, a princípio, sou favorável à redução da maioridade para 16 anos. Mas nós sabemos que não é fácil conseguirmos isso. E por quê? Porque nós temos que mudar a Constituição, e mudar a Constituição implica votação em 2 turnos na Câmara, com 3/5 dos deputados aprovando, 2 votações, 2 turnos no Senado, com 3/5 dos senadores aprovando. Enquanto isso não é possível, também não é possível deixar-se sem uma resposta à sociedade que está vendo aí adolescentes de 17 anos e 11 meses praticando crime gravíssimos, sem uma resposta efetiva por parte da legislação. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA, é evidente que é uma legislação muito adequada, muito correta. Ela foi feita nos moldes de parâmetro para o mundo, mas também precisa ser aperfeiçoada, como você mesmo disse. Nós temos 21 anos de ECA, está na hora de aprimorá-lo e aperfeiçoá-lo. E mudanças precisam ocorrer e todas elas estão sendo feitas por mim, porque eu fui indicado pelo presidente da Câmara como relator de 20 propostas, 20 projetos de lei que estão tramitando na Câmara sobre este assunto. E, portanto, esses 20 projetos, cabe a mim analisá-los e apresentar um relatório que já está pronto, onde eu acolho algumas das sugestões e apresento outras inovações. Então, estou apresentando à Câmara Federal para aprovação na nossa comissão especial essa proposta com modificações do ECA, que esperamos seja votada na próxima terça-feira, porque já tentamos 2 semanas atrás, já tentamos nesta última terça-feira, e infelizmente o que nós estamos percebendo é que há um boicote efetivo por parte do PT e alguns dos seus aliados. Deputado Carlos Sampaio, o senhor já disse, e portanto a diminuição da maioridade não entrou aqui, porque essa é bem polêmica. O senhor deve ter colocado coisas mais amenas aí, depois aqui a gente vai falar sobre elas. Mesmo colocando coisas mais amenas, por que que o senhor acusa o PT de estar boicotando essas mudanças do seu... Olha, Zé Arnaldo, eu não faria, evidentemente, nenhuma acusação nesse sentido se eu não tivesse os fatos a meu favor. Nós estamos há 1 ano com esta comissão. Esta comissão fez audiências regionais por todo o país. O PT nunca se fez presente. Nas audiências ocorridas em Brasília, nunca se fez presente. Apenas na audiência pública em que eles convocaram e convidaram pessoas do interesse deles, é que eles compareceram. E não comparecem. E, infelizmente, nós temos uma Câmara com 513 deputados, na qual 423 são ligados ao presidente Dilma e apenas 90 estão na oposição. Então, é uma situação difícil para você conseguir levar adiante esse projeto. E o PT, o que mais me assusta, é que ele não comparece à votação para que eu possa fazer a leitura do meu relatório, portanto, ele sequer sabe o teor do meu relatório, mas já se contrapõe, achando que vou apresentar medidas que efetivamente são contrárias aos interesses dos adolescentes. A mim cabe compatibilizar o interesse dos adolescentes na questão pedagógica, psicossocial, mas cabe também compatibilizar o desejo da sociedade que está indignada com o aumento avassalador de adolescentes praticando crimes sem uma resposta da sociedade. Agora, o senhor acredita que vai ser na próxima terça-feira votado? Por quê? O senhor teve alguma promessa? Porque nós temos aí o envolvimento do presidente da Câmara. O presidente da Câmara, o presidente Henrique Alves, entende que o tema é relevante para o país. Então, ele entrou realmente de corpo e alma nesse assunto para que possamos viabilizar a aprovação ou não, porque eu vou fazer a leitura do projeto, a comissão vai deliberar, pode aprová-lo ou não, mas que não é justo é não ter uma deliberação sobre ele, porque o PT inviabiliza. Então quer dizer que o PT, na verdade, o que o senhor está dizendo é que ele não conhece o teor, quer dizer, não tem nenhum ponto que eles sejam especificamente contra para poder inviabilizar essa votação, deputado? Talvez. Existe uma proposta feita pelo governador Geraldo Alckmin, uma proposta materializada num projeto de lei que eu acolhi. Qual é essa proposta? Os crimes graves, os crimes gravíssimos, chamados crimes hediondos, eu estou propondo que o adolescente de 16 a 18 anos que praticar um crime hediondo não mais vai ficar internado até 3 anos, como diz hoje o ECA. Ele vai ficar internado até 8 anos, porque o caso é gravíssimo, demonstra uma deturpação mental evidente, demonstra uma falta de perspectiva de convívio social clara e nós temos que dar uma resposta efetiva. Este é um ponto. A majoração do tempo de internação para até 8 anos é um ponto, que eu diria de 12 pontos relevantes. E se este ponto é polêmico, votemos eles, mas as outras 11, 10 alterações que o PT não é contrário, isso implica aprimoramento do ECA. Não é possível, esse estatuto precisa ser aperfeiçoado.
aperfeiçoado. Deputado, eu tenho aqui um resumo das propostas que essa comissão está estudando. Uma delas me chama a atenção porque me parecia até que já existia. Queria que o senhor explicasse essa proposta de avaliação psiquiátrica prévia para desinternação. O senhor cita o exemplo do Xambim, mas eu me lembro que o Xambim até passou por essa comissão. Então ele só passou porque houve uma determinação judicial? O senhor pretende transformar isso numa coisa rotineira? É essa a diferença? Zé Arnaldo, foi muito boa essa sua pergunta. Nós estamos prevendo algo que o Estatuto não prevê. O que é esse exame para detectar doença mental prévio antes da desinternação? O caso do Champinha, famoso. O caso do Champinha, o que aconteceu? Ele estava terminando o período de internação dele, que na época era de 3 anos. Sim. Ele foram 2 homicídios qualificados, estupros consecutivos da sua vítima, e ele ia ficar até 3 anos. Estava terminando isso, era evidente que ele tinha uma doença mental detectada, não havia nenhuma previsão para isso. Os promotores tiveram que se reunir, Zé Arnaldo, e criar pelo Código Civil o Instituto, se valer do Instituto da Interdição, para interditá-lo e daí colocá-lo efetivamente num estabelecimento psiquiátrico. Não é o caso. Nós estamos dizendo que este exame tem que ser feito para qualquer tipo de adolescente que praticou crime grave. Antes dele sair, ele tem que ter um exame prévio. Se detectar que ele tem a doença mental, tira-se da internação e coloca-se naquilo que nós chamamos de medida de segurança. Ou seja, ele vai para um estabelecimento psiquiátrico e enquanto não houver efetivamente a melhora dessa doença mental, ele continuará internado sem prazo para que ele possa sair. E por quê? Porque isso é em defesa dele próprio, que não tem consciência da sua atuação, não tem nenhuma capacidade cognitiva clara, e também da sociedade, porque essa pessoa violenta, com desajuste mental e emocional, não pode estar convivendo com a sociedade como se fosse uma pessoa normal. Ele não é, e portanto precisamos dar uma resposta que é a medida de segurança. Ele passa a ser internado, que é uma segunda registro aqui, uma segunda proposta, feita também pelo governador Geraldo Alckmin e que nós acolhemos em nosso relatório. Voltando aí ao aumento do tempo de internação, deputado, nós já temos aí centros socioeducativos problemáticos com os adolescentes ficando apenas 3 anos. Teria que haver uma reforma, uma reestruturação desses centros, se caso esse aumento para 8 anos seja aprovado, né? Sem dúvida, Juliana. Deixe-me dizer, o ECA tem 21 anos, tem suas diretrizes ali muito claras do que deve ter um sistema de internação, um centro de internação, só que nenhum gestor cumpre. O único modelo, e não sou eu que estou dizendo, quero deixar bem claro isso, é o Conselho Nacional de Justiça, que é aprovado por este Conselho Nacional, é a Fundação Casa de São Paulo, que só existe em São Paulo. Eu visitei, tudo bem, foram 8 regiões, mas eu tive um parâmetro de Brasil sobre o centro de internação. Realmente é uma coisa vergonhosa. Então, o que nós estamos fazendo 100% em defesa do adolescente? O próximo governante, assim que essa lei for promulgada, o próximo governante, ou seja, o próximo governador, terá o seu mandato, o prazo de 4 anos, para adequar os centros de internação àquilo que o ECA exige. Mas hoje já é assim. Mas qual que é a consequência hoje para esse gestor? Nenhuma. Nós estamos pondo uma consequência que vai no coração do político. Qual é? É ato de improbidade se ele não adequar os centros de internação àquilo que diz o ECA. E o que quer dizer é ato de improbidade? Quer dizer que ele se torna inelegível. Portanto, a consequência passa a ser gravíssima. Alguns poderiam dizer, Zé Arnaldo, Juliana, mas a lei de licitações, que é a 8666, ela é uma lei que realmente impõe uma série de dificuldades para a licitação, até em defesa do dinheiro público. Para estes governantes que certamente poderiam usar contra a lei o fato de que a 866 é lenta, nós estamos propondo também no ECA essa modificação para que os centros de internação possam efetivamente ser construídos através do RDC. O que é o RDC? É um regime diferenciado de contratação. Esse RDC, eu nem sou favorável a ele, mas ele foi aprovado no governo da Dilma para a construção de estádios. O que é uma vergonha você afrontar a lei de licitações para construir estádios. Mas já que ela afrontou a lei de licitação para construir estádios, nada mais justo do que também um regime diferenciado para construir centros de internação para adolescentes. Eu estou ampliando o rigor da internação? Estou, de 3 para 8 anos. Mas eu estou dando uma perspectiva para o Brasil de se adequar os centros de internação àquilo que efetivamente o Estatuto propõe. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Você que está nos vendo aí fala, mas vocês não vão falar de CPI da Petrobras, CPI do metrô? Vamos falar sim.
A gente volta já conversando com o deputado federal Carlos Sampaio. Só um segundinho.